O Estrelando está começando e a minha entrevistada de hoje é Graziella Somaschini Marratini. Ela que é do signo de Peixes, tem um ascendente em Aquário e a lua no signo de Touro. A Graziella lançou há pouco tempo um livro chamado Signos na Cozinha, mas ela é terapeuta, astróloga de São Paulo, paisagista e escritora. Nasceu em Milão, morou na França e nos Estados Unidos. Hoje ela mora no Brasil e gosta muito desse país. Graziella, como astróloga, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no Estrelando. Obrigada, digo eu, pelo convite, né? Para poder conversar de novo com você e com os seus com certeza. Ouvintes, né? Ouvintes e espectadores. Graziella, uma curiosidade. Você nasceu com Vênus na linha do ascendente. Em conjunção, tecnicamente, ela está na 12, mas ela já está valendo pelo ascendente, sua Vênus em conjunção. Aí eu fui pesquisando sua vida, você é uma decoradora de interiores, né? E você já fez um trabalho, desenvolveu um trabalho sobre astrologia, que foi publicado na revista Cláudia, e decoração, não é isso? Sim. Fala um pouco pra gente sobre muitos anos. essa relação. Gente, eu nem sei de onde que você descobriu isso, nem me lembrava mais. Foi a primeira Cláudia online que abriu, não me lembro quando foi. Eles me pediram para fazer essa relação, porque eu já fazia isso para os meus clientes. Eu ajudava, a minha irmã também era decoradora, e nós trabalhávamos juntas. Eu fazia paisagismo, decoração, e ajudava ela, porque ela era só decoradora, mas era uma ótima decoradora italiana, muito conhecida. Então, quando a gente fazia, ela falava assim para mim, faz o quarto do filho, né, ou da filha, você quer aqueles que dão mais trabalho, né, porque você tem que conversar com a criança, né, ou com o adolescente, para descobrir qual é o quarto dele. Então, o que eu fazia? Eu fazia o mapa. Fazia o mapa dessa criatura, já que eu estava estudando astrologia, e aí eu fazia um quarto adaptado a essa criatura dentro dos conceitos da astrologia. Isso tornava o quarto dela uma coisa no qual ela se sentia melhor. Não era um quarto de vitrine. Ela sabia que você estava fazendo isso. Sim, não, eu dava de presente o mapa. Fazia parte do meu atendimento, entendeu? E eu acho que isso deu muito certo durante muitos anos. Depois a astrologia acabou tomando o lugar da decoração, entendeu? E a minha irmã também, com a idade, ela foi fazendo cada vez menos decorações, e eu achei que a astrologia era mesmo o caminho, né? O caminho. Deixa eu te perguntar uma coisa. A relação, então, assim, rapidamente, dá para se fazer uma relação de gostos dos signos pelo tipo de decoração? Sim, claro, por exemplo, claro. Não dá tempo, talvez, a gente falar dos 12 signos aqui. Claro, mas pelo menos do fogo. Então, por exemplo, terra e água. Tá? Então, um signo de fogo, né? Muitas vezes... Fogo, lembrando que é Áries, atividade, Leão e Sagitário. Isso, atividades esportivas, né? Só você vai colocar, se o menino jogava tênis, então eu usava o tema, né? Era sempre algo esportivo, né? Dentro dessa atividade. Então você precisa de muito espaço, você não pode entulhar o quarto com coisas, né? Objetos pequenos, eles não têm paciência nenhuma, né? Então, esse tipo de coisa funcionava muito bem. O quarto do canceriano, por exemplo, eu fiz de uma canceriana, eu botei aquele dossel. Entendi. Por quê? Porque o câncer gosta de fechar as cortinas, né? Se sentir aconchegadinho. Então vamos lá, o fogo, os signos do fogo, Áries, Leão e Sagitário, que tipo de ambiente eles gostam? Então, eu acho que são ambientes no qual eles têm um espaço, que muitas vezes a criatura joga até bola dentro do quarto, entendeu? Porque ela tem uma hiperatividade. Hoje em dia, talvez ele colocaria, sei lá, bicicleta, esteira, essas coisas, dependendo da idade, né? E se for um sagitariano, vai ter os troféus das aventuras e dos esportes radicais que ele faz, né? E aí eu acho que seria interessante. O signo de ar, livros. Vamos lá. Gêmeos, Libra e Aquário. Livros. Revistas, televisão desse tamanho, né? A televisão hoje em dia entra em quase todos os quartos, né? Mas eu te falo de coisa de quase 20 anos atrás, quando eu fazia essa associação. Essa relação dos signos do ar com a decoração, a gente poderia fazer uma relação de leveza na decoração do ar? Sem dúvida, sem dúvida. As cores entram muito nisso, né? Porque você não vai colocar um quarto vermelho para alguém de Aquário. Né? Ele vai se sentir extremamente mal lá dentro. Agora, ele pode gostar de uma peça de design, né? Uma coisa nova. Uma outra coisa do Aquário, você sabe que eles gostam de antiquariado, né? Gostam de peças raras pesquisadas em antiquariados. Então, se você conseguir comprar um lustre que era não sei o quê, um Art Nouveau,
Ai, nossa, Aquário vai gostar bastante, gosta. que é do elemento ar. A Gosta. Terra, Touro, Virgem, Capricórnio. Bom, isso é prático, é um colchão muito confortável, cheio de almofadas, aquele que se afunda dentro, né? Eu acho. Eu normalmente punha a geladeirinha no quarto também, porque eles gostam de noite tem fome, vai lá. Tá falando, eu conheço um taurino que tem um frigobar no quarto dele, verdade. Eles adoram isso. São coisas pequenas, veja bem, eu estou falando de características gerais, não estou falando de uma pessoa em particular. Mas essa praticidade do móvel Claro. poderia dar aquela ideia de móvel durável? Sim, e de madeira, eles adoram madeira. Eu compro um sofá que vai durar o resto da minha vida. Nossa, É assim, couro né? preto, couro preto e madeira, são duas coisas que o taurino, por exemplo, gosta muito. Tá? Porque é prático, porque pode lavar, vai durar a vida inteira. É aquela relação do preço, né? Do preço. Eu comprei isso, mas isso é sólido, isso vai me dar, vai ficar a vida inteira. Nada de comprar coisinhas que depois vai desmanchar na primeira. Signos da água, Câncer, Escorpião e Peixes. Então, eu acho que o Câncer, Escorpião e Peixe, eles têm um pouco essa coisa do aconchego. Né? Romance. Né? Às vezes lembra-se a casa de praia, a casa, acho que nem de praia, assim, praia porque eu pensei no Peixes, mas assim, é o sítio da vovó, é as cortinas, né? Aquela coisa assim, sabe, romântico, um clima assim, muita planta, às vezes você coloca plantas dentro do quarto, né? Um papel de parede que tem a natureza incluída, entendeu? Acho que isso funciona super bem. Né? Eu fiz isso durante muito tempo, tá? Se você fazia assim com um signo, ou você avalia com um mapa astrológico inteiro? Não, eu fazia o mapa da pessoa. Mapa inteiro. Fazia o mapa da pessoa. Era uma espécie de feng shui astrológico que eu fazia. Por exemplo, a pessoa pode ser do signo de Áries e ter uma configuração muito forte em Gêmeos. Então, ela ia puxar mais para os Gêmeos do que para o Áries. Claro, né? Aí eu vou botar uma biblioteca com livros, talvez sejam livros de aventura ou de esporte. Hoje, talvez nem livro, né? Hoje mais a parte sim, social, a parte tecnológica. Claro. Nós vamos falar no segundo bloco de um outro tema bastante interessante. Eu falei de Gêmeos, mas no segundo bloco, a Graziella apresentou um trabalho, anos atrás, sobre o estudo dos irmãos gêmeos. Segundo bloco, a gente volta já já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada é Graziella Somaschini Marratini. Nós estamos agora falando sobre o signo, não é o signo de Gêmeos, sobre os irmãos gêmeos. Graziella, você apresentou um trabalho do SESC aqui em Santos, quando eu promovi os encontros, isso faz muitos anos, acho que foi Não o fala muito. quarto, quinto encontro de astrologia. Você apresentou o trabalho junto com Carlos Fini, nosso amigo, sobre uma pesquisa sobre o nascimento de gêmeos, irmãos gêmeos, né? Irmãos gêmeos. Podia falar para o telespectador mais a respeito? É sempre esse questionamento sobre os irmãos gêmeos vem quase como uma crítica para a astrologia. Você Muito, sabe disso, muito. né? As pessoas falam assim, mas eu tenho uma irmã gêmea, ela é muito diferente de mim. E nasceu com 2 minutos de diferença. O que dá de diferença nesse céu? 2 minutos de diferença, lá no astral é enorme, né? É imenso. Esse me lembro da história sabe, quando você está fazendo uma peça de cerâmica, tem um negócio que vai girando e você vai moldando Isso. essa peça de cerâmica. Essa peça vai girando. Se você faz uma marca aqui e continua girando e faz aqui 1 minuto depois, aqui em volta, a diferença ela vai se ampliando em raio, então o céu modifica muito. Muitas vezes 2 minutos é um ascendente diferente, um meio do céu diferente. Esse estudo que a gente fez, na realidade veio da França, né, foi traduzido por mim e estudado junto com o Carlos, justamente fala dessas pequenas diferenças. Não é uma coisa muito grande que você expressa. Muitas vezes, sim, pela polaridade, né? Que você sabe que existe a coisa da polaridade. Eu não quero ser igual a ele e se ela é morena, eu pinto o meu cabelo de loiro. Isso acontece também.
Mas na maior parte das vezes é porque ou o signo ascendente, o planeta que está mais perto, ou seja, que tem menos graus de diferença, um dos dois vai chegar a pegar essa energia e a se apoderar dessa energia antes do outro. A partir do momento que esse gêmeo já recebeu essa energia, o segundo gêmeo pode não expressar da mesma forma essa energia. Então, acho que ali é que entra uma coisa. Tem um que fica mais ativo, o outro menos ativo. Um que fica mais, sei lá, criativo, se ele tiver, sei lá, Netuno na primeira casa, mais sonhador, mas de repente os dois podem ser músicos. E aí você vai achar onde que está se manifestando igualmente nos dois a mesma coisa. Aí você vai lá olhar o meio do céu. Marte está mais perto do meio do céu de um dos dois gêmeos. Um vai ser mais ativo do que o outro. É só explicar, porque essa diferença em graus, até de minutos que se tornam em graus, elas trazem muita diferença na interpretação de um mapa, não é? Faz. Aliás, os graus são extremamente importantes, né? A gente estava falando, inclusive, hoje sobre o 9 graus de Netuno, que está saindo, né, da retrogradação, e que é o terceiro ano que está na minha conjunção do meu Sol. Então, eu já canalizei essa energia de tudo quanto é jeito. Então, os próprios gêmeos, né, que têm essas energias muito perto um do outro, se um se apodera dessa energia, é possível que o outro vá para um outro caminho. Então, um vai ser músico, o outro vai ser pintor. Aí você fala, mas não tem nada a ver. Como não tem? Os dois vão usar a criatividade da simbologia de Netuno, claro. Agora, quando você fala que um atua primeiro sobre um e depois atua sobre o outro, é o gêmeo que nasce primeiro que vai se apoderar da característica mais ativa? Sim, nesse caso da astrologia é assim, porque eles consideraram, quando começou essa pesquisa, foi feita por uma bióloga, e ela fazia, inclusive não tinha nada de astróloga, era uma cientista, e ela queria saber se havia diferença, se o nascimento era de parto normal, se era cesárea, se foi induzido, se não foi induzido, e chegou à conclusão que o importante é o primeiro alento. Primeira respiração. E quem respira primeiro é aquele que nasce primeiro. Sim. Porque o outro ainda está lá dentro da barriga, né? Então ele não respirou ainda. Não importa a história da geração, que parece que foi gerado antes. Isso é coisa de biologia, não é uma coisa que tem a ver com a astrologia. A astrologia considera o primeiro alento, o céu do momento, a fotografia do céu do momento e como essa pessoa, essa energia fica impregnada dentro do cérebro da criatura, que depois ela vai desenvolver e vai sentir todas essas energias atuando dentro dela. E essa diferença mínima de 4 minutos faz diferença. Eu tenho vários clientes que são assim, gêmeas, né? Uma operou o útero ovário com mau aspecto de Marte e Plutão e Lua. Marte, Plutão e Lua. Só podia dar nisso. A outra, 2 anos depois. O tempo é diferente de uma para outra, claro, né? Mas foi o mesmo aspecto que agiu. É engraçado. Você percebe se tem o nascimento é diferente de uma pessoa que é de parto normal da outra que nasce de cesariana? Do ponto de vista astrológico, não. Pelo menos não nesse estudo científico que foi feito. A partir do momento que a criatura nasceu, é ali que ela vai assumir. Agora, na astromedicina, a gente percebe as circunstâncias do nascimento. E a astromedicina, ela te explica por que uma pessoa tem mais debilidades em certos órgãos do que outros. Faz uma espécie de mapeamento do DNA astrológico. Aí você já dá para a pessoa quais são as tendências dela. A gente não paga assim, hoje em dia, cientistas, mandam para os Estados Unidos o sangue, sei lá, fazem aquelas pesquisas. Sim. Faz pelo mapa. Verdade. Você acha que existe alguma relação kármica na relação desses irmãos que nascem com mapas praticamente semelhantes? Acho que deve ter, né? Dizem que, na realidade, nos monozigotos, né, que são aqueles que têm uma separação, não os que foram gerados diferentes, mas os que foram gerados de um só óvulo, sim. Eu acho que sim. Como você vê isso? Como você vê o aspecto kármico na astrologia? Retrogradação de planetas, os nós lunares, casa 12. Né? São as primeiras coisas que aparecem, né, no teu mapa. A retrogradação é a pendência, é a segunda época que você deixou de outra encarnação. Né? Você traz uma bagagem a mais, puxa ali, eu não fiz minha tarefa, vou ter que fazer tudo de novo. Né? E é claro, imagina se os dois têm esse mesmo aspecto retrógrado.
Sim. Então, é Os claro gêmeos que vão ter os eles mesmos vão aspectos, ter, né? exatamente, porque não vai poder mudar em 2 minutos, 4 minutos, é muito diferente, no máximo fica estacionário, mas isso é muito difícil. Então, eles vão ter um karma comum a ser desenvolvido, sim. Eu podia fazer uma relação dos signos na cozinha, do seu livro, os signos na cozinha com os gêmeos? Então, bom, não sei, mas eu acho que os gêmeos vão ter praticamente os mesmos gostos, a menos que um trabalhe a oposição do outro, que daria aquela história da oposição, né? Entendi. Que um vai espelhar o outro e fala, não, ele gosta disso, mas eu não gosto. Mas a maioria das vezes, né? Ultimamente tem aparecido no Fantástico também sobre os gêmeos, né? Eu me lembrei desse negócio essa semana, justamente olhando. Realmente, a maioria, eles são muito parecidos, né? E eles normalmente, por que os gostos? Os gostos são a lua, né? E a lua, eles têm a mesma mãe. Justamente. Graziela, quero te agradecer muitíssimo a sua vinda aqui a Santos, por essas duas entrevistas. Obrigada. Te desejar também felicidades pelo teu livro e que venha mais novidades por aí. Ué, claro. Obrigada. Um grande beijo para você, viu, meu amor? Obrigada para você também. Não saia daí, a gente volta já já. Apoio. Euro Materiais para Construção e Reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. Vai fazer obra no seu apartamento, vai melhorar a sua habitabilidade, trocar o azulejo, quem sabe o piso? Importante, gente. Toda e qualquer obra dentro do seu apartamento, há necessidade da comunicação formal, ou seja, por escrito, ao síndico e o acompanhamento de um engenheiro ou arquiteto. O síndico, para poder autorizar a obra, ele tem que ter o que a gente chama normalmente de ART, Auto de Responsabilidade Técnica. E dos engenheiros tem uma outra denominação. Mas o mais importante é de que você mostre para o síndico que está tudo regular e de que não vai causar nenhum problema futuro, não só para você, mas para o próprio condomínio e seus vizinhos. Até a próxima. Programa Estrelando. Oferecimento SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. O amigo certo das horas incertas. Telefone 3326-3083.